Bom domingo a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Scholl e Ronaldo Coutinho. Já temos muitos e muitos vídeos que o pessoal pode acompanhar. Temos aqui o canal do Peter, que é mais exclusivo para o sul do Brasil e Santa Catarina e vizinhos. Aqui o Veja o Mar, que faz ali tem uma câmera aqui na Climaterra mostrando São Joaquim. Interessante para quando tiver muito frio ou quem sabe até nevando, o pessoal acompanhar. E para quem gosta de mar, tem a Praia do Rincão, no litoral sul catarinense. Então, nesse vídeo a gente vai dar os destaques para o milho safrinha, vamos falar sobre o clima no geral e todos os detalhes possíveis. A única coisa que a gente pede para o pessoal é compartilhar, indicar o nosso canal, se inscrever e visualizar. É bem detalhado, o custo é zero, é só realmente a inscrição. Então acompanhe o nosso canal, tenhamos um bom domingo a todos e hoje a previsão para 15 dias. Segunda e quinta tem a previsão estendida. E na segunda, quarta e sexta, o Peter faz a previsão para Santa Catarina e aqui a região sul como um todo. Então vamos ao nosso tempo. Primeiro, como de praxe, o que já aconteceu aqui em termos de temperatura. Esse aqui é os últimos 10 dias na região do Brasil como um todo, mas aqui no norte a gente vê o Pará mais quente que o normal, Amazonas, Rondônia, Acre, parte do Mato Grosso normal a um pouco abaixo e mais fresquinho aqui na parte do Brasil que fica no hemisfério norte, principalmente Roraima e norte do Amazonas. É o excesso de chuva. Nessa grande área em laranja que avança pelo nordeste, sudeste e centro-oeste, toda essa região aqui do país, temperaturas acima do normal, assim como uma faixa aqui da parte oeste da América do Sul. Aqui é a parte de chuva. Não mudou muito, choveu pouco nessa região aqui do país nos últimos dias. Choveu bastante aqui, acumulado bem significativo aqui entre Tocantins e Goiás. E nessas outras áreas está variando de 50 a 100 milímetros, aqui passa um pouquinho dos 100 nesses pontinhos, aqui passou bem mais de 200 milímetros, aqui também no Amapá. Tem chovido bem nessa parte norte aqui, toda essa parte centro-norte do Amazonas, de 100 a 150, pontuais de 200. Isso aqui está tudo indo lá para Manaus. Por isso que o pessoal do controle da Defesa Civil do Amazonas está alertando bastante sobre as cheias. Aqui é a anomalia de chuva dos últimos dias. Como podem ver, em azul, tons de azul, bastante chuva aqui na parte norte do país. Também aqui no Mato Grosso, aqui nessa parte entre Tocantins e Goiás, melhorou um pouquinho de nada aqui na região de Minas, até mesmo aqui no sul da Bahia e parte da Bahia. E nas áreas em laranja do mapa, aqui no centro-sul, partes do norte e boa parte do nordeste, o mês de abril continua de normal a abaixo da média. Aqui nós vamos para agora, na previsão, vamos aqui a imagem do radar. Como vocês podem ver, aqui nós temos áreas de chuva entre a região de Manaus subindo Solimões, chuva aqui em Roraima, tem alguma coisinha aqui no litoral do Nordeste, uma boa notícia. Tem boas notícias para o pessoal do Nordeste no vídeo deles. Então nós vamos ter aí uma condição de chuva mais significativa nessas áreas aqui. Mas daí a gente fala especificamente. E aqui no sul tem uma frente fria avançando pelo Rio Grande do Sul, Nordeste da Argentina e Sul do Paraguai. Ela está perdendo força. Na área de São Paulo aqui, começa aos pouquinhos a aparecer alguma instabilidade, mas muito, muito isolada. Mas pelo menos já está indicando alguma coisinha de chuva no interior paulista, né? Região do Presidente Prudente, a região de Araçatuba, Araraquara, São Carlos, Piracicaba, Campinas, Jundiaí, quem sabe alguma coisinha na Grande São Paulo até o final do dia de hoje, aqui na divisa do Rio com São Paulo, mas principalmente mais nessa área aqui de São Paulo está tendo algumas pancadas isoladas, assim como alguma coisinha bem isolada aqui a noroeste de Campo Grande e na divisa com Mato Grosso do Sul. Mas a região do Mato Grosso está muito ruim de chuva. Na imagem de satélite, a gente vê aqui, ó, uma grande área com pouca nebulosidade pegando toda essa região central aqui do país, ó. Aqui em São Paulo ainda não aparece, vamos dar um F5 para ver se já aparece alguma coisinha. Não, é porque realmente é uma escala muito pequena, mas toda essa grande área aqui, às 11 horas da manhã, estava marcando o tempo mais seco com sol, mais nebulosidade avançando por toda essa região que está aqui em branco. Aqui a frente fria pegando aqui o sul, aqui uma massa de ar mais
um pouco mais fria, que passou pelo sul e agora está jogando umidade aqui para o litoral do Nordeste e provocou temperaturas baixas aqui na Serra de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aqui está a baixa pressão, aqui está, vamos dizer assim, movimentando a frente fria. Essa aqui vai provocar e está provocando ventos fortes na província de Buenos Aires, Uruguai e sul do Rio Grande do Sul. Então, no contexto, temos uma frente fria associada a uma baixa pressão, uma massa de ar mais seco nessa região aqui, talvez se instabilize um pouquinho mais à tarde e noite, e áreas de chuva pegando aqui partes do norte e partes do nordeste. Agora vamos à previsão propriamente dita. De hoje para amanhã, como a gente vê na própria imagem satélite, a chuva se concentra aqui, ó, desde essa área aqui do Nordeste, passando pelo Pará, Amazonas, bons volumes de chuva aqui na região de Roraima, principalmente da capital para o sul, aqui na parte noroeste do Pará, um pouco menos de chuva aqui na região do Amapá, chove aqui no norte do litoral do Pará, região de Belém, aí a foz do Amazonas, e pouca chuva nessa área aqui do centro-sul do Pará, o que é bom para o escoamento da safra e para quem está na colheita. Esses tons de cinza aqui, 90% é nebulosidade. Se tiver chuva dentro dessa área aqui, é chuva muito, muito irregular. O primeiro tom de verde até mais ou menos a altura desse 1, 2, 3, 4, até o quarto tom de verde também. É mais nuvens do que propriamente chuva. Muitas vezes fica assim uma pancada lá, uma pancada aqui e boa parte da região passa praticamente sem chuva nenhuma. Então a tendência é que a gente tem o quê? Nessas áreas de tons verdes, tirando esse verde mais escuro, o verde mais claro, chuvas que variam de 2 a 5 milímetros, é coisinha pouca mesmo. À medida que tu vai chegando desse tom de verde aqui para o azul, vai indo de 5 a 10 milímetros. Do azul para esse tom aqui, primeiro de um amarelo queimado, vai do quê? Vai de 10 a 20 milímetros nessa região aqui, ó. Então, toda essa faixa aqui vai de 10 a 20, e à medida que vai vindo para essas cores aqui, vai passando dos 40 a 50 milímetros, principalmente nessa região aqui. Nos países vizinhos também, todos eles com pancadas de chuva, principalmente aqui essa área do sul da Colômbia, norte e nordeste do Peru, até mesmo Equador, diminui um pouquinho a chuva aqui em cima da cordilheira, na costa pacífica continua seco, aqui o deserto da Atacama. A Bolívia também, a chuva fica mais na parte oeste do país e norte e noroeste do país. Pouca chuva na área aqui que faz fronteira com o Brasil, a região do Pantanal. O Paraguai também, pouca chuva, mas pelo menos está indicando. A frente fria está começando a avançar na direção do Paraguai, agora final da tarde e noite. O Mato Grosso do Sul é muito mais nuvens do que chuva. Aqui tem até umas pancadinhas isoladas agora que a gente viu no radar. Aqui em São Paulo está indicando nada de chuva, mas tu vê que no próprio radar ou é um eco falso ou alguma coisa muito isolada. Mas a tendência é boa parte de São Paulo passar sem chuva, Goiás praticamente sem chuva, Tocantins mais nuvens do que chuva, ela se concentra mais no extremo norte do Tocantins, algumas áreas aqui na divisa com a Bahia, alguma pancadinha isolada. O Goiás praticamente sem chuva, se tiver coisa muito isolada. Toda essa região aqui, ó, que tiver em colheita, excelente. O que tiver com milho em andamento, por enquanto tudo bem, que vem chuva mais lá na frente, não tem problema. Para quem quer fazer alguma adubação de cobertura na área do milho, essa semana é uma semana bem-vinda nesse sentido, mas tem que planejar o custo disso, porque mais lá na frente, provavelmente em maio, vai ter um corte meio brusco da chuva. O mês de abril, por enquanto, para o milho safrinha está indicando que vai ser muito bom em todo o Mato Grosso e também parte de Goiás. Mas é bom colocar na ponta do lápis, ver se vale a pena ou quanto vai fazer ou não a adubação de cobertura para quem ainda tem condições de fazer isso. Nessa parte noroeste, a parte, vamos dizer assim, centro-oeste do Mato Grosso tem pancadas isoladas de chuva, pegando o Pantanal mato-grossense, alguma chance de alguma pancada isolada na parte oeste do Mato Grosso do Sul, ou hoje ou no decorrer da segunda-feira, boas pancadas também isoladas aqui em Rondônia, pancadas isoladas no Acre, espalha por todo o Amazonas, incluindo a região de Manaus, Belém, Boa Vista, Macapá, algumas pancadas isoladas, e chove mais na metade norte do Amazonas, que vai desaguar tudo aqui depois pelo Rio Negro, lá em Manaus. Toda essa água aqui também, toda ela vai atingir, vai tudo descer em direção ao Solimões e para depois atingir a região aqui de Manaus em algumas semanas.
Aqui no sudeste pode ver que praticamente quase nada de chuva. A grande São Paulo, talvez alguma pancada muito isolada entre a tarde e noite de hoje. Alguma chuvinha fraca aqui no litoral paulista. Provavelmente essa chuva aqui tende a vir mais no final do dia de segunda para terça-feira. Hoje é possível que toda essa área aqui passe com pouca ou nenhuma chuva, predominando mais o sol. Assim como também essa área aqui do Espírito Santo, de Vitória para cima, também essa chuva tende a vir mais no final da tarde e noite de segunda. Minas Gerais, tempo seco. Triângulo Mineiro, tempo seco. Norte de São Paulo também, tempo seco. Agora até quinta-feira. Tu vê que espalha mais a chuva pelo norte do país, melhor aqui no Nordeste. No Nordeste vai ter boas notícias, pessoal. Um pouquinho de paciência que depois do Sudeste vem o vídeo do Nordeste. Então vai ter bastante notícias boas para os nordestinos. A chuva avança um pouquinho aqui no centro-sul do Tocantins, já melhora um pouco na parte norte. Chove um pouco mais aqui na parte centro-sul do Pará, pode atrapalhar um pouco nas estradas, alguma coisa na colheita. Toda essa região aqui do Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, tudo pancadas de chuva que vão ocorrer ao longo dessa terça, quarta e quinta-feira. No Acre também melhora um pouco a condição de chuva. Toda a região do Peru, que tudo vai desaguar na bacia amazônica, também vai ter pancadas de chuva e trovada ao longo dessa terça, quarta e quinta, assim como a Colômbia, Venezuela, Suriname e as Guianas. Então toda essa região aqui, que faz parte da bacia amazônica, vai ter bastante chuva na faixa aí dos seus 40, 80, 90 milímetros em média entre hoje até quinta-feira que vem. Alguns pontos podem passar até dos 100 milímetros, mas tudo isso vai acabar desaguando o quê? Drenando pelo rio Amazonas, que vai desaguar aqui na foz. Então toda essa região aqui vai ter um bom volume de chuva ao longo dessa semana e ao longo desse mês de abril. Aqui em Rondônia também atrapalha um pouco alguma coisa de colheita, principalmente na parte norte do estado, um pouquinho mais seco na parte sudeste e sul do Rondônia. Aqui no Mato Grosso, a metade norte vai ter pancadas boas de chuva, vai mantendo bem o andamento do milho safrinha, por isso que quem quiser fazer alguma adubação de cobertura, essa semana é uma semana muito boa. Nessa parte centro-sul do estado reduz a chuva, a área aqui de Primavera do Leste também tem bastante chuva, assim como algumas áreas aqui do norte do Mato Grosso, praticamente não tem chuva. Essa chuva aqui provavelmente deve ser na quinta-feira, quando vai passar alguma instabilidade, alguma frente muito rápida aqui pelo sul. Então não se espera muita coisa no Mato Grosso do Sul não. Toda essa área em verde é muito mais nuvens do que chuva. São pancadas bem isoladas aqui ou ali. De maneira geral, continua ruim a chuva no Mato Grosso do Sul. Paraguai também, a frente fria que está passando agora, ela vai perder força. Muitas áreas de milho safrinha também estão precisando de chuva, vai continuar com pouco ou nenhuma chuva, assim como o norte do Paraná, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, centro-sul de Goiás. Toda essa região aqui continua muito ruim em termos de chuva, pelo menos até quinta-feira. O sudeste também, só a região mais litorânea que vai ter alguma chuva. Isso a gente vê agora aqui, ó. Tu vê que a chuva se concentra mais aqui, ó, o litoral vamos dizer assim, da região da Grande São Paulo, e litoral e Serra do Mar para baixo, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Toda essa faixa aqui vai ter chuva, principalmente na terça e quarta. Na quinta nem tanto. Aqui na área de Minas também, são pancadas muito isoladas, talvez ali entre quarta ou quinta-feira. Até terça é capaz de não dar nada nessa região. O Espírito Santo também, pancadas bem isoladas de chuva. Um pouco de atenção na Grande Rio, aqui na região do sul do estado do Rio, região de Angra dos Reis. Aqui, alguns pontos aqui da Baixada Santista, tem que ficar um pouquinho atento. E uma chance pequena de algumas pancadas fortes localizadas na Grande São Paulo, entre terça, quarta ou quinta-feira. A maior parte do tempo é seco. Aqui nos próximos 10 dias, tu vê que a chuva aumenta bem em toda a bacia amazônica, vai chover bem em todos os países que fazem fronteira com o Brasil, Equador, os países aqui ao norte, o Peru, até mesmo a Bolívia, toda essa região aqui vai ter bastante chuva. O estado do Amazonas, bons volumes de chuva, muitos locais passando dos 100 milímetros até mais. O Acre também, Rondônia, a metade norte do Pará, do Mato Grosso também vai ter bons volumes de chuva. Volta a ter algumas pancadas de chuva na metade sul, incluindo Cuiabá, Cáceres, Pantanal, Primavera do Leste, toda a divisa com Tocantins, principalmente Tocantins, um pouco no Goiás, mas de maneira geral o Mato Grosso vai ter uma boa condição de chuva para o milho safrinha nesse mês de agosto. Isso aqui vai até
aproximadamente até o dia 25, 26 de abril. Então nós vamos ter aí uma situação boa de chuva no milho safrinha do Mato Grosso, Tocantins, se tiver alguma coisa, e Goiás aqui também vai ter algumas pancadas isoladas, principalmente na parte centro-oeste de Goiás, e bem pouco ou nada de chuva na divisa com Minas, nessa faixa aqui pegando o Distrito Federal. Melhora também aqui na região da Bahia e no Nordeste também dá uma melhorada. No Mato Grosso finalmente aparece alguma chuvinha, mas é pouco. Esse tom de amarelo aqui, para o pessoal ter uma ideia, é em torno de 20 a 25 milímetros. Esse tom aqui mais de vermelho, então aqui ó, seria 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Mais de 50 a 70 milímetros nessa região aqui, e aqui de 20 a 40 milímetros de chuva nessa faixa aqui, menos de 40 milímetros, a não ser nessa região. São volumes bons para essa época do ano. Então, por enquanto, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul não, mas essas áreas terão uma situação boa para as pastagens, que ainda vão continuar tendo água para manter uma qualidade boa de pasto. Para as culturas que estão em andamento, seja milho safrinha ou outra cultura qualquer, vai ter uma situação boa de chuva nesse mês de abril. Talvez a necessidade de usar pivô central aqui na região de Goiás seja pequena, ou de maneira bem isolada. Agora, o Mato Grosso do Sul tem essa chuva que eu não estou ainda botando muita fé, não. Essa chuva aqui talvez venha uma boa parte dela mais ali depois do dia 18, 20 desse mês. Assim como aparece um pouco de chuva aqui no interior de São Paulo, no Paraná, mas esses três estados, junto com o Paraguai, ficamos com o pé atrás. Não dá para confiar muito que essa chuva realmente venha acontecer. E é bom que pelo menos que não falhe dessa semana, entre terça, quarta e quinta, que venha alguma coisa nessa região aqui para pelo menos segurar, porque o milho já está enrolando durante o dia e daqui a pouco, se ele continuar enrolado o dia todo e à noite, aí é mau sinal. Já tem perdas de produtividade e a perspectiva é que continue em andamento. Então, situação ainda complicada no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e essa parte aqui do Paraguai. Nessas outras áreas aqui até chove bem em todos esses próximos 15 dias. Aqui está a anomalia para a gente ter uma ideia. Primeiro aqui o Sudeste. Os próximos 10 dias dá para ver que nós vamos ter o quê? Um bom volume de chuva aqui nessa parte do litoral de São Paulo, litoral do Rio, Espírito Santo. Pouca coisa de maneira geral em Minas, na área do café, algumas pancadas isoladas, provavelmente lá pelo próximo fim de semana. São Paulo, muito pouca chuva do centro para o norte do estado, praticamente nada aqui na região do Triângulo Mineiro. A capital paulista, alguma eventual pancada mais forte, não dá para descartar ali no fim de semana ou na semana que vem, sem ser essa outra. E aqui na região do Espírito Santo também. Aqui a anomalia. Tu vê que toda essa grande área de verde para o azul são chuvas acima do normal. Isso pega boa parte do Mato Grosso, boa parte de Goiás, boa parte de Minas e Espírito Santo, só que tem um detalhe, aqui é acima da média, mas são valores baixos normalmente. Nós não temos são chuvas em média, alguns locais 40, 50, 30, 60 milímetros. Então se chover 65, 70, 80 já é acima da média, mas não é aquela situação ideal que o pessoal precisa, porque aqui o setor energético esse tipo de chuva vai ter pouca influência. Melhor aqui na região de Tocantins e Goiás, que normalmente já estaria entrando no período da seca, agora no finalzinho de abril para frente. Aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná continua ruim, principalmente essa parte centro-sul, onde tem bastante milho, e aqui também na parte norte. Na parte aqui do Pantanal, oeste do Mato Grosso do Sul, fica um pouquinho acima da média. Nos países aqui vizinhos, a Bolívia, no centro-norte do Paraguai, Bolívia, partes do Peru também com chuva acima do normal, o extremo norte da Argentina, mas a área de milho aqui do Paraguai também continua abaixo do normal. Então essa região aqui ainda é preocupante, a chuva muito irregular e abaixo do normal. Aqui no Mato Grosso, o mês de abril está tudo indicando que não vai ter problema para o milho safrinha. Então o problema vai ser a partir de maio. Há um indicativo de um corte meio brusco da chuva quando a gente estiver chegando no finalzinho de abril e decorrer do mês de maio para frente. O Amazonas começa a reduzir um pouco a chuva aqui, que também é uma boa notícia para que a cheia ali não seja tão violenta. O pessoal lá da Defesa Civil de Manaus já está alertando por uma grande cheia no Rio Negro e Rio Solimões, isso ao longo de bom tempo aí à frente.
E boa chuva aqui também no Pará, diminui um pouco a chuva em Roraima, chuva acima do normal no Amapá e boas notícias aqui para o Nordeste. Aqui em termos de temperatura mínima, friozinho aqui nessa parte de Minas, São Paulo, aqui parte do Paraná, mas grande parte da região, aquele calor habitual, de 20 a 25 graus de mínima. Nessas áreas aqui do sul de Minas, depois a gente detalha mais, pode ter até alguma geadinha isolada. E aqui na Cordilheira, dá para ver direitinho onde é que ela fica, é onde realmente tem frio. Nessa grande área aqui de selva, parte baixa, as mínimas são na faixa de 20 a 25 graus. Aqui a gente vê, ó, sul de Minas, temperaturas baixas. Aqui, apesar de não apontar, mas tem microclimas nessa região aqui, que pode ter alguma geada fraca, com mínimas de 3 a 5 graus na região aqui da Serra da Mantiqueira. Aqui também na divisa com São Paulo. Se eu não me engano, esse mês de abril já deu 5 graus abaixo de zero no Parque Nacional do Itatiaia. Foi realmente um frio bem significativo nesse sentido. Na Serra Fluminense também, mínimas entre 11 e 14 graus. Toda essa região aqui de Minas, mínimas entre 10 e 15. Um amanhecer friozinho. E nas áreas de vales e baixadas pode chegar até abaixo de 5 nessa região aqui da Mantiqueira. Serra do Espírito Santo também com friozinho. E São Paulo, capital, na zona sul pode chegar a 13, 15 graus. E no centro da cidade, 17 e 19. No Rio de Janeiro, 18, 21. Aqui em Vitória, 19, 21. E em BH, na faixa de 14, 15 graus. 13, 15 graus. O calor normal da região, como tem muita chuva, as máximas ficam entre 28 e 32 graus. Aqui nessa área mais escura é onde pode chegar a máximas de 32 a 35 graus, principalmente no Mato Grosso do Sul, interior paulista, Triângulo Mineiro, alguns pontinhos aqui de Goiás, alguns pontinhos aqui Tocantins e alguns pontos do Nordeste. E o extremo norte do Paraná também. Até no Paraguai fica fresquinho, toda essa região aqui não faz muito calor. No Rio de Janeiro, o dia mais quente vai ser hoje, com máximas entre 34, 36 até 37 graus. Nessa região aqui vai de 33 a 36 graus de máxima. Na capital paulista pode chegar perto ou acima de 30. Nessa área de São Paulo aqui de 30 a 33 graus. BH 28, 30, Vitória 30, 33 graus. Nas áreas mais azuis é onde não passa muito de 25, 28 graus. Grande parte da região de 29 a 33 graus. Na segunda, terça, quer dizer, isso aqui é para segunda, desculpa. Na terça e quarta, dá uma diminuída na temperatura. Dá uma refrescada terça e quarta-feira e quinta-feira em todo o sudeste do Brasil. Aqui a projeção para os próximos 10 dias. Como podem ver, nós vamos ter temperaturas de normal acima da média na maior parte do país e de normal abaixo da média aqui nos nossos vizinhos. Então aqui encerrando, hoje o pessoal tem um bom domingo, sempre lembrando de ajudar o pessoal que está com uma situação complicada em termos de emprego, falta de comida em casa. Então que cada um que tenha condições adote uma família ou procure o pessoal das ONGs que estão dando assistência às famílias que estão passando fome. Enfim, de alguma forma, cada um que tenha recurso pode dar um auxílio nesse sentido. E vamos respeitar as diretrizes, vamos dizer assim, as regras para que a gente passe o mais rápido possível essa pandemia. E que tenhamos uma boa semana e voltamos na segunda-feira com a previsão estendida. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.